Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, não deixe de curtir os nossos vídeos, ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos sempre que aqui postarmos. Amigos, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre a Birkat Kohanim, sobre a bênção sacerdotal, tá certo? Deixe-me contextualizar esse vídeo. Eu estava tendo uma conversa muito bacana ali com o meu amigo Marcos Aurélio, ali no WhatsApp, e o Marcos Aurélio tem me ajudado aqui muito fazendo essas capas bonitas para os nossos vídeos aí. E aí nós estávamos conversando e eu costumo sempre mandar a saudação vulcânica para os amigos. Para aqueles que não conhecem, a saudação vulcânica é essa daí que nós temos que Spock fazia. Então a gente sempre manda ali no WhatsApp, essa saudação significa vida longa e próspera, né? Vida longa e próspera. Então eu costumo mandar para os amigos essa saudação. E aí nós estávamos conversando e falando como que essa saudação ela está relacionada com o contexto da sinagoga, né? Como ela está relacionada com o contexto da sinagoga e da bênção sacerdotal. E aí, então, ele disse assim, Thiago, faça um vídeo falando sobre isso, e eu vim aqui, então, gravar um vídeo falando aí sobre a bênção sacerdotal, ok? Então, deixe-me mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixe-me pegar para vocês entenderem melhor, o meu talit aqui, eu tenho o meu talit, esse aqui é um talit kasher, tá certo? Deixe-me pegar o talit aqui, ok? Então, no contexto da sinagoga, amigos, o rabino, ele está lá à frente, ok? Para pronunciar a Birkat Kohanim. E aí, então, ele vai fazer esse gesto com as mãos que seria o mesmo de Spock. Quando Spock faz, eu não consigo fechar os dois dedos, mas ele faz esse gesto como está aí na imagem. Então, imagine que o rabino lá na hora de pronunciar, ele se cobre aqui, ok? Desta forma, e ele ergue as mãos, fecha os olhos e pronuncia a bênção sobre o povo. As famílias, né, as pessoas que estão assistindo ali a liturgia, elas se cobrem com o talit também. Aqueles que são casados e têm esposa, como é o meu caso, cobrem os seus filhos, cobre seus filhos e a sua esposa com o talit. E também cobrem os olhos. Alguns cobrem os olhos com a própria mão. Eu gosto de cobrir os olhos com o talit, assim como quando nós oramos o Shema. Dentro desse contexto, Spock, né, que ele, o ator ali, ele conta que quando criança, ele como judeu, ele fugiu debaixo do talit do pai e ele viu então o rabino pronunciando lá a bênção sacerdotal. E como ele viu o rabino pronunciando a bênção sacerdotal, ele viu o gesto das mãos, ele copiou o gesto do rabino. E daí então surgiu a saudação vulcânica, né? A saudação do Spock. Aí, que ele usa. Por isso que ela é inspirada na Birkat Kohanim, na bênção sacerdotal, tá certo? Esse é o contexto. Agora vamos falar da bênção sacerdotal mais diretamente, e para isso deixe-me abrir o texto hebraico com vocês aqui, ok? Então, deixe-me compartilhar com vocês o texto hebraico, ok? Aqui. Bom, vamos lá. Deixe-me abrir aqui. E aqui está. Nós estamos em Números, no capítulo 6, do verso 23 até o 27, onde nós temos Dever el Aaron ve'el Banaiv lemor. Ko tevaharu et benei Israel, né? Amor lahan. Então nós temos: falarás a Arão e aos filhos dele, para dizer: assim abençoareis os filhos de Israel, né? Falarás para eles. O que Arão e seus filhos deveriam falar na hora de abençoar os filhos de Israel? É esse conteúdo aqui que nós temos, então. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai panaiv elecha verroneka, Issa Adonai panaiv elecha veyasen lecha shalom. E aí nós temos essa parte aqui do verso 27 que nós vamos falar mais para frente. Amigos, essa bênção ela é uma bênção linda, o conteúdo dela é um conteúdo fantástico e eu fiz uma tradução dessa bênção
E eu coloquei aqui para nós, então. Eu vou ler só do verso 24 em diante, a bênção propriamente dita, onde diz assim: Te abençoe Adonai e te guarde, brilhe Adonai a face dele sobre ti e seja gracioso. Levante Adonai a face dele sobre ti e estabeleça para ti a paz. E estabeleça o meu nome sobre os filhos de Israel e eu abençoarei eles. Então, e aqui eu fiz a segmentação também da bênção, né? Então nós temos: te abençoe Adonai e te guarde, brilhe Adonai a face dele sobre ti e seja gracioso. Levante Adonai a face dele sobre ti e estabeleça para ti a paz. E estabeleça o meu nome sobre os filhos de Israel e eu abençoarei eles. Amigos, essa bênção, né, a Birkat Kohanim, ela é uma expressão clara da graça do Eterno. Ela é uma expressão clara da graça do nosso Deus. E isso é realmente muito lindo, né? Quando ele vai falar ali: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto, que o Senhor te dê a paz, né? Ou seja, a Birkat Kohanim é a expressão clara da graça do Eterno. E algumas informações eu gostaria de transmitir para vocês aqui nesse momento. Deixe-me mostrar uma coisa para vocês aqui, ok? Pegar aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um achado arqueológico. O achado arqueológico relacionado a texto bíblico, a conteúdo bíblico mais antigo que nós temos é este relacionado a Birkat Kohanim. Ele é um achado arqueológico datado entre o século 7 e o século 6 antes da Era Comum, antes de Cristo. E ele contém o conteúdo da Birkat Kohanim. Eram duas plaquinhas, dois amuletos de metal contendo o conteúdo da Birkat Kohanim. E é para aqueles que gostam aí dos estudos do texto massorético, esse texto concorda praticamente em ipsis literis com o texto massorético, né? Isso é muito legal, a gente pode falar sobre isso em outro momento, esse achado que é um achado muito antigo. Outra coisa interessante relacionada a esse achado arqueológico é que os adeptos do método crítico histórico aí, que adotam a teoria aí, né, de falar da fonte jovista, da fonte eloísta, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista, geralmente eles datam a Birkat Kohanim do período do exílio babilônico e até posterior ao exílio babilônico, né? E o que é interessante é porque esse achado arqueológico demonstrou que essa datação dos adeptos do método histórico crítico, ele está errado, da teoria das fontes, porque essa bênção sacerdotal remonta pelo menos 100 anos a 150 anos anterior àquilo que os adeptos do método histórico crítico costumavam datar a bênção sacerdotal, ou seja, mostrando que o texto é realmente bem mais antigo, o texto da Torá, do que eles costumam falar, né? Isso é muito legal. Também um comentário do Jacob Migron, no comentário dele de Números, né, é muito interessante que ele diz o seguinte: a última passagem é particularmente impressionante ao indicar como a bênção sacerdotal concede uma face brilhante, resulta, né, em uma concessão de misericórdia. E aí ele vai falar, né, de relevância mais direta é a inscrição hebraica do século 8, né, escrita em tinta em um frasco grande em Kutlet, né, no Sinai superior, contendo as palavras: o Senhor te abençoe e te guarde e esteja contigo. Então, esse achado arqueológico, ele é um achado arqueológico muito interessante, porque também ele apresenta o conteúdo, né, da bênção sacerdotal, demonstrando para nós, amigos, desculpe aqui sumiu, demonstrando para nós que o conteúdo da bênção sacerdotal ele é mais antigo do que geralmente se pensa aqueles que são teólogos liberais, né? Então o conteúdo dele é um conteúdo bem antigo. Nós temos já o conteúdo dele sendo apresentado em textos do século 8 antes da Era Comum. O John Walton até menciona sobre essa questão aqui, neste livro aqui,
Deixe-me compartilhar com vocês o que diz John Walton aqui, ao comentar aí. Ele diz aqui, na página 189, ele fala do primeiro achado arqueológico e ele continua dizendo assim, na página 189. 2 pequenos rolos de prata com cerca de 2,5 centímetros de comprimento foram encontrados numa área conhecida como Ketf Rimon, em Jerusalém. Os rolinhos, que eram uma espécie de amuleto, continham essa bênção e estavam em uma caverna sepulcral do século 7 a 8 a.C. Desculpa, do século 7 a 6 a.C. Atualmente, esses pequenos rolos são o exemplar mais antigo de um texto das Escrituras. O conceito de uma divindade com o rosto resplandecente resultando em misericórdia está apresentado em documentos e inscrições mesopotâmicas que remontam ao século XII a.C. e também em uma carta de Ugarit. A ideia de invocar os deuses também era expressa regularmente, como meio de garantir a proteção e o bem-estar, nas saudações ugaríticas e acadianas. Finalmente, a frase "O Senhor te abençoe e te guarde" está incluída nas palavras pintadas em hebraico num grande jarro do século 9 a.C., encontrado em Kutlin Arud, que é o mesmo ao norte do Sinai, que é o mesmo achado que o Jacob Migral menciona, o John Walton também menciona. O John Walton ele fala do achado como sendo do século 9 antes de Cristo, antes da Era Comum. Isso é muito interessante porque nos demonstra o quão antiga é o conteúdo da benção sacerdotal, o quão antiga é a benção sacerdotal. E essa ideia que vem dentro do contexto cultural de uma divindade agraciando o seu povo. Só que quando nós percebemos ali dentro do texto da Bíblia hebraica, não é qualquer divindade, é o Deus de Israel. O Deus de Israel ele é gracioso, ele olha com bondade para o seu povo, com amor e com misericórdia. Agora, muito interessante amigos, o que os manuscritos do Mar Morto, eu separei um texto aqui, uma versão da bênção sacerdotal nos manuscritos do Mar Morto, e deixe-me compartilhar com vocês. Então, aqui nós temos esse texto do manuscrito do Mar Morto, que é aí de 1, que é SB 3F, que diz assim: que ele te abençoe com todo o bem e te guarde de todo o mal. E ilumine seu coração com discernimento sobre a vida e te guarde com e te agrade com conhecimento das coisas eternas e levante sua graciosa face para você, para a paz eterna. Então veja, essa é uma versão da Birkat Kohanim aí dentro do contexto dos manuscritos do Mar Morto. Então essa é uma versão, né, dos manuscritos do Mar Morto também trazendo essa ideia de graça, de Deus concedendo, Deus se fazendo presente, Deus é quem dá conhecimento, Deus é quem dá sabedoria e tudo mais. E é um conteúdo assim que aparece bastante em Provérbios. Então, nós percebemos esse conteúdo da bênção sacerdotal, embora ele seja um conteúdo sucinto, direto, mas ele é um conteúdo, sim, muito rico, muito vasto. É interessante que no finalzinho da bênção se diz para colocar o nome, né, de Adonai sobre o povo. E aqui eu tenho este livro aqui, que é um livro muito interessante do Triv Metzger, que é o significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que o Triv Metzger comenta aqui na página 32 e 33 do seu livro. Ele diz assim: quando se compra, falando da questão do valor legal do nome, né? O valor legal do nome dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo. Ele diz assim: quando se compra ou vende uma propriedade, costumamos registrá-la por escrito para que conste futuramente. No antigo Israel, anunciar o nome do novo proprietário era o calafatão de qualquer trato. Assim, por exemplo, quando se vendia uma propriedade, o nome do
comprador era chamado diante das testemunhas no lugar em questão, enquanto se fechava a compra e a venda, e o dinheiro passava de mãos. Então, quando se comprava um terreno na antiguidade, se pronunciava o nome da pessoa ali na compra e venda, né? Quando a pessoa ia tomar posse. Aí ele diz assim, Kurt Gulling enumerou uma série de passagens do Antigo Testamento que devem ser entendidas em relação a essa prática. Aí uma delas que ele cita que é o seguinte, se refere àquela, né, que é Salmo 49:11, ele diz assim, se refere àqueles que davam o próprio nome às suas terras, isto é, adquirem cada vez mais propriedades. Ou seja, essa ideia de você pôr o nome sobre a terra, do nome anunciado sobre a terra, é uma ideia da questão da propriedade. E isto é usado dentro do contexto da Bíblia hebraica. Então, por exemplo, na página 32, ele diz o seguinte, Jeremias não recebeu seu nome, Jeremias não recebeu seu nome de Deus, como frequentemente se traduz. Jeremias 15:16. O que é dito é que eu pus teu nome era invocado sobre mim, Adonai, Deus dos exércitos. E o profeta quer dizer, evidentemente, que ele é propriedade de Deus, ou em outras palavras, é o escravo de Deus. Da mesma maneira que em Jeremias 14:9, mas tu estás em nosso meio, Adonai, e teu nome é invocado sobre nós, né? Jeremias 14:9. Não por causa da dedicação ao templo, não por causa da dedicação ao templo de Salomão, afirma que este templo que edifiquei traz o teu nome, ou seja, pertence a ti, né? E se nós olharmos, isso está em Reis 8:43, e ele ainda cita, e finalmente em Amós 9:12, é o povo sobre quem se pronuncia o nome de Deus. E se vocês olharem em Tiago 2:7, Tiago diz o bom nome que foi pronunciado sobre vocês. Ou seja, essa ideia de a pessoa receber o nome de Deus, falar na bênção, coloque o meu nome sobre os filhos de Israel, eles são minha propriedade. Ou seja, eles sendo minha propriedade, eu vou abençoar eles. Então veja que lindo, né? Quando ele diz assim, coloque o meu nome sobre eles e eu os abençoarei. Ou seja, eles serão minha propriedade e eu vou abençoar eles porque eles são minha propriedade. Veja, queridos, ser um filho de Deus é um privilégio. Porque ser um filho de Deus indica que nós somos abençoados pelo Rei do Universo. Né? Isto é muito lindo. E nós ainda poderíamos citar aqui, amigos, um último texto, tá certo? Que eu separei aqui para vocês, ainda falando da Birkat Kohanim, que é a Mishnah, um texto da Mishnah, quando aqui na Mishnah nós temos o seguinte, nós estamos em Sotá 7:6, que diz assim, a bênção dos sacerdotes, como assim? Nas províncias eles dizem isso com 3 bênçãos, e no santuário como uma bênção. Então nas províncias, na cidade, eles pronunciavam como 3 bênçãos, no santuário como uma bênção. No santuário se diz o nome de Deus, né? Como está escrito, mas nas províncias como eufemismo. Então isso é muito interessante, porque eles pronunciavam de forma diferente nas províncias, e também nas províncias eles não pronunciavam o nome de Deus, o tetagrama, né? Yod, Re, Vav, Re. Mas no santuário, quando se pronunciava a bênção de Deus, era pronunciado sobre o povo o nome do Eterno. Então veja que o nome, como está vinculado ao caráter, às obras da pessoa, né? Isso nos indica, então, que quando eles pronunciam o nome de Eterno sobre o povo, é porque o nome, o tetagrama sagrado, ele é um nome de proximidade, um nome próximo. Então, o Eterno que estava próximo, aquele que abençoava, que estava junto com o seu povo, era pronunciado sobre o povo. Já nas províncias, por questão de respeito, não se pronunciava na antiguidade a bênção sacerdotal, tá certo? Um outro detalhe que eu separei aqui, a questão do sacerdote colocando as mãos, né, que nós já falamos, já
já comentei sobre isso, né? O sacerdote impondo as mãos, né? O sacerdote e o sumo sacerdote. E uma outra informação que eu separei aqui, muito interessante, que é de Sifrei Bamidbar, ok? Quando diz assim, e eles devem colocar o meu nome. Por que isso é afirmado? Por que se deve colocar o nome? Está escrito, assim você abençoará os filhos de Israel, com o nome explícito, o tetagrama, né? Mas talvez com um epiteto apenas. É, portanto, escrito, e eles devem colocar o meu nome distinto, Yod Re Vav Re, que é o tetagrama sagrado. Eu poderia pensar mesmo nas fronteiras de Jerusalém. É, portanto, escrito aqui, e eles colocarão o meu nome, e em outros lugares, Devarim, Deuteronômio, para colocar o meu nome lá. Assim como lá o templo, aqui também o templo. No santuário com o nome explícito, na província com o epiteto. E eu os abençoarei. Porque isto é afirmado, assim você abençoará, etc. Nos fala apenas de uma bênção pelos Kohanim para Israel, pelos sacerdotes para Israel. De modo, eu faço uma bênção para o próprio Kohanim, para o próprio sacerdote, de eu os abençoar. De modo variante, eu os abençoarei, para que Israel não diga que as suas bênçãos dependem dos Kohanim. Está escrito, e eu os abençoarei. Para que os Kohanim não digam que devemos abençoar Israel, está escrito, e eu os abençoarei. Então, isso aqui, porque o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, como te falou e vis. Aí dentro dos métodos de derivação, que eu não vou entrar agora, né, os alunos que estudam aí judaísmo comigo já estão bem cientes disso, eles vão trabalhando. Mas a ideia central é que a bênção ela vem do eterno. Não é porque os Kohanim, os sacerdotes, estão pronunciando que a bênção vem deles. A bênção não vem deles. A bênção vem do eterno. Então essa bênção ela vem direto do eterno para todo o filho dele. Tá certo? E esse é um pouco do contexto da bênção sacerdotal na antiguidade, seu significado, sua riqueza. Muitas coisas poderiam ter sido ditas, mas o vídeo ficaria muito longo, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.